Pessoal, bom dia. Bem-vindos aí a mais um Conecta de Reservas. O nosso webinar de hoje, o assunto é da Plusgrade, tá? Nós já fizemos um Conecta em abril, então já faz um pouquinho de tempo, a gente achou importante, alguns hotéis ainda tinham algumas dúvidas, a gente achou importante fazer mais um Conecta, e trouxemos o Fábio. Fábio, obrigada, bom dia, mais uma vez aí estando conosco. O Fábio hoje vai explicar para a gente um resumo, né, da plataforma, vai mostrar e respondendo várias dúvidas dos nossos hotéis. Então, como que a gente acessa a Plusgrade, o que que a gente verifica, né, o que que a gente tem lá cadastrado dentro da plataforma e como a gente faz essas atualizações, tá? Trazendo um breve resumo aqui para vocês sobre a ferramenta da Plusgrade, é uma ferramenta muito importante. A Plusgrade é um parceiro importante da Atlântica que pode contribuir muito para a gente incrementar a receita dos nossos hotéis. Então, maximizar a receita, é importante a gente saber como utilizar a plataforma, né? Como aceitar, né, as ofertas que vêm. A Plusgrade, só para estarmos todos na mesma página, ela é uma plataforma que ela envia ofertas, tanto de upgrade de apartamentos, como de serviços adicionais, e aí a gente tem que ser muito criativo e pensar em tudo que a gente pode oferecer, tudo que a gente pode vender no hotel, então isso vai depender de cada perfil, de cada hotel, de cada bandeira, dos serviços que cada um oferece, mas tudo que a gente olhar e pensar, e vocês pensarem e falar assim, nossa, isso que eu podia vender e ganhar dinheiro no hotel, a gente pode vender dentro da plataforma e oferecer para os nossos clientes, tá? Então, desde um early check-in, um late check-out que a gente está acostumado, né? Um serviço extra adicional no quarto, um estacionamento, né? Qualquer coisa, gente. A gente pode vender. Se tiver uma lojinha no hotel, a gente pode vender. Então, assim, é, é uma ferramenta que pode contribuir bastante para a gente incrementar, então, a receita de orders nas unidades, que é uma meta que a Atlântica tem também, além de receita de hospedagem, a receita de orders, tá? Então, prestem bastante atenção. As dúvidas vocês podem colocar no chat, a gente vai deixar para responder no final da apresentação, tá? E se por algum motivo a gente não conseguir responder todas, depois a gente envia para vocês, a gente recebe uma lista com as perguntas e esclarece, depois a gente pode esclarecer internamente, tá? Eu vou passar a palavra para você agora, Fábio. Obrigada mais uma vez. Fica à vontade. Imagina. Elaine, obrigado. Não, na verdade, eu não preciso falar mais nada. Já começamos com um pagodinho. Elaine já explicou tudo. Eu agradeço a presença de todos. Eu tô brincando. Eu acho que antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Fábio. Eu estou substituindo o Francisco com a Rede Atlântica. Eu já venho fazendo essa substituição com a Elaine, com a Carla, com a Andressa, no decorrer dos últimos meses. Algumas pessoas já ouviram de mim, mas só para trazer para vocês exatamente o que aconteceu. A Plusgrade, ela comprou uma das maiores concorrentes dela, que era a Oak. A Oak é uma empresa holandesa, então eu venho do time da Holanda, estou baseado aqui no Brasil, mas agora a gente está unindo essas forças. Então, vocês vão ver que até esse approach que eu estou dando agora, de falar de serviços e muito mais, é uma coisa muito forte que a gente já tinha na Oak, e o nosso objetivo, até trazendo um pouquinho do último evento que a gente foi, né, Elaine? HSMI, a gente tinha ali o foco em aumentar a nossa diária média, aumentar. Muitas vezes o nosso potencial não está só na diária, mas na experiência do cliente mesmo, o que ele tem, o que a gente pode trazer para eles, e tudo soma. Então, o nosso objetivo hoje, vocês já são nosso parceiro, vocês já têm a plataforma, então como a gente potencializa esse Trevipar mesmo e toda o revenue geral de todo mundo. Então, o nosso foco hoje ele vai ser um pouquinho mais operacional. Infelizmente, eu não estou vendo vocês, mas assim, Elaine já falou, qualquer pergunta, deixa no chat, a gente vai debater hoje. A apresentação ela vai ser super rápida, mas eu quero que ela seja bem interativa, porque o nosso objetivo não é trazer nada novo para vocês, é só amplificar o que a gente já tem, tá bom? Eu vou dividir, compartilhar a tela, então. Vocês já conseguem ver? Já.
Então tá, então nosso foco hoje principal é trazer esses itens que a Elaine já mencionou, como a gente consulta o que vocês já têm ativados na Plusgrade. A gente não trabalha só com upgrade de habitação, a gente trabalha também com essa venda de serviços. E essa venda de serviços, ela é antes da chegada do hóspede. Então assim, potencializar ao máximo o revenue de vocês. Como a gente faz da experiência do cliente ser uma coisa lucrativa? Então, vamos potencializar ao máximo durante a nossa chamada. A gente precisa manter as informações dos produtos atualizados. Então, o que vocês têm aí para oferecer que a gente não está oferecendo? Será que a imagem que a gente tem do produto já faz sentido? Ou o custo que a gente está cobrando faz sentido? Eu já tive algumas interações com alguns hotéis e muitas vezes a gente não aceita alguma coisa porque o valor cobrado está muito baixo. Não faz sentido a gente cobrar muito baixo. A gente tem que fazer a plataforma trabalhar para a gente, e não o contrário. A plataforma está aqui para ajudar vocês e não criar mais trabalho. Por isso que ela é uma plataforma de SaaS. Só para vocês entenderem um pouquinho mais, a Plusgrade, ela sempre trabalhou com a parte de trens, aéreos. No Brasil, a gente tem a Plusgrade trabalhando, por exemplo, com a Latam. Então, quando vocês recebem aquele e-mail de upgrade de assento, quer ir para a próxima categoria, é basicamente aquilo que a gente faz, só que na parte da hotelaria. A Plusgrade, ela já tinha parte de hotelaria, que já tem acho que aí uns 5 anos, se eu não me engano, mas a Oak, ela traz 15 anos focado totalmente em hotelaria. Então agora é o melhor dos mundos nessa vertical da hotelaria, porque tem a Oak trazendo 15 anos, mais todos esses dados que a gente já tem das outras verticais da Plusgrade. Então tem cruzamento de dados acontecendo a todo momento e não tem porque a gente não fazer o máximo disso. Vou também trazer para vocês hoje como a gente aceita as reservas ou os pedidos de forma correta. Vamos falar também um pouquinho sobre a parte de cobrança, como é feito o pagamento, quando é feita a reconciliação. E por último, a gente tem uma tarefinha que é coisa super simples, vou trazer para vocês também, como a gente faz essa avaliação na plataforma do que está sendo oferecido, como a gente acessa, onde está localizado os produtos, para que todo mundo esteja na mesma página. Alguma pergunta quanto ao que está exposto aqui até então? Eu acho que assim, pode seguir. Eu vou trazer esses 5 itens, então, principais. Eu tenho uma apresentação aqui, mas eu quero que a gente seja bem, potencialize máximo a nossa reunião. Então, ao invés de ficar na apresentação, eu vou trazer diretamente na nossa plataforma. Então, primeiro de tudo, essa aqui é a nossa plataforma, essa aqui é a nossa extranet. Parece que ela está super carregada, mas é porque, na verdade, está com todos os hotéis da Atlântica, a gente tem mais de 50 hotéis ativos. Então, eu queria iniciar falando um pouquinho sobre como consultar o que o hotel está oferecendo aqui na Plusgrade. Então, para vocês que têm acesso, antes de mais nada, se alguém não tem acesso na plataforma, a gente tem alguns níveis de login na plataforma. Para vocês consultarem, vocês entram aqui do lado direito, vocês vão clicar no nome de vocês, em Account. Eu não sei se ela tem a versão em português, mas em Conta, Account, você clica aqui, quando você clica em time, você consegue ver todas as pessoas que estão ativas no seu hotel. Lógico que existem vários níveis aqui, a gente tem clusters, a gente tem cluster do Sul, cluster São Paulo, mas você que tem acesso ao seu hotel, você vai ver exatamente o seu hotel. Então, você consegue ver aqui exatamente quem tem acesso e quem não tem acesso. Voltando aqui um pouquinho. Então, o que a gente vai focar hoje? O que o seu hotel está oferecendo. Então, como a gente consulta o que está carregado na Plusgrade? Então, a gente vai para o menu da esquerda aqui, ó. Em Content Manager, você vai clicar e tem Product Setup. Isso aqui não é para o quarto, isso aqui são os produtos que o seu hotel está oferecendo. Então, por exemplo, a gente está com o Transamérica Executive Belo Horizonte, por exemplo. O que eles têm aqui? E isso é uma experiência muito legal. Então, eles têm um voucher para massa, eles têm voucher para salada, eles têm vinho, eles têm várias opções aqui e é um excelente exemplo de como potencializar a experiência do cliente e, consequentemente, aumentar a tarifa média de vocês, né? O TRevPAR. Early check-in, late check-out. Então, essa é a primeira coisa que eu vou pedir para vocês. O que a gente vai fazer aqui, que é aquela tarefa que eu falei, por favor,
Entrem na plataforma de vocês, veem o que está sendo oferecido e o que não está sendo oferecido, vamos carregar, que a gente tem aí pelo menos até o final do ano para potencializar e fazer o máximo da plataforma. Vocês já têm, ela já está ativa, quanto mais serviços a gente colocar aqui, maior vai ser a conversão de todos eles. Outra coisa que nós temos também, além dos Product Setup, a gente tem os Room Setup. São 2 momentos que vocês não conseguem fazer nada, vocês não vão conseguir editar eles, mas vocês conseguem visualizar o que está sendo cobrado, qual que é a diferença de habitação. Então, por exemplo, eu estou usando Atlântica no geral, então vai estar super carregado aqui, mas, por exemplo, neste exemplo específico aqui do Radisson Blu, a gente tem algumas categorias, desculpa, e aqui está o valor base de cada categoria. Como que a Plusgrade trabalha? Ela trabalha na diferença entre categorias. Então, por mais que às vezes tenha uma diferença aí de single para double ou coisas do tipo, a gente vai considerar de forma automática esse suplemento que vai ser cobrado na hora do check-in. Então, o que a gente vai pedir para vocês é, a primeira coisa, olhar os serviços, se os serviços que vocês querem ofertar, eles estão sendo ofertados, e a segunda coisa é, o valor que está de base de cada habitação, ele está correto? A parte de suplemento, ele acontece automaticamente. A parte de lances, ele acontece automaticamente. A parte de buy now, ele acontece automaticamente. Vou dar uma paradinha aqui nessa primeira parte. Alguma pergunta? Não, Fábio, eu queria só fazer um complemento aqui para os hotéis. Nessa parte, eu queria pedir para eles fazerem uma análise, como você falou, do que a gente tem carregado e para eles verem se faz sentido, né, manter estes produtos que a gente tem carregado ou não. A gente precisa fazer uma análise e lembrando que isso, uma vez que a gente oferta para os nossos clientes, mostra o que a gente tem disponível no hotel para venda, né? Então, se for às vezes até um serviço adicional que, poxa, eu dependo de outro parceiro para comprar algum produto, às vezes é um produto que eu não tenho a pronta entrega, às vezes pode ser que eu tenha, que eu não tenha fácil, não faz sentido manter às vezes um pacote, um serviço, né? Então, fazer essa análise e verificar se a gente mantém, se a gente não mantém, se desabilita, se ajusta o preço, acho que é o mais importante também, ver o que a gente já tem, porque isso requer um trabalho e um esforço dos dois lados, né, tanto do hotel quanto da Plusgrade também, e nosso também, que ajuda os hotéis, faz follow, dá treinamento, então, a gente tem esse esforço, né, de cadastrar, né? Então, faz sentido manter isso cadastrado? A gente já fez esse esforço, então o ideal é, se já está cadastrado, vamos atualizar o preço se de repente for necessário. Ou verificar o que a gente poderia mais vender que não está lá para a gente, aí vou deixar você explicar para a gente como que a gente faz para cadastrar outros serviços adicionais que não estejam disponíveis, tá bom? Uhum. E até para utilizar automação, por exemplo, a gente tem esse voucher aqui de massas, que nem você comentou, a gente consegue personalizar. Isso aqui é uma plataforma extremamente dinâmica e ela vai refletir exatamente o que vocês querem. Então, por exemplo, esse voucher de massas, até quando ele pode ser ofertado? Até quando ele pode ser solicitado? A gente consegue personalizar tudo isso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem as informações no idioma, a gente tem uma imagem que a gente carregou, o preço dele, como ele é adquirido. Ele é um preço fixo? Ele é um preço volátil? Como ele é? Como é realizada a cobrança? Por exemplo, nesse caso aqui, ele tem compra imediata, mas a gente pode colocar também, requer a confirmação do hotel, ela pode ser com lances ou com uma compra imediata, tudo isso ele pode ser personalizado na plataforma, então a gente pode potencializar. E como eu disse, questão do tempo, às vezes você está trabalhando com um fornecedor terceirizado, até quando esse produto ele está disponível? Então, por exemplo, nesse caso aqui, essa oferta ela não estará mais disponível no check-in, mas a gente pode colocar a partir do check-in, 3 dias antes do check-in, a gente não consegue mais receber lances, porque a gente precisa aprovar com 3 dias. Então, tudo isso é personalizável. A plataforma,
ela está sendo subutilizada, digamos assim, por alguns hotéis, e a gente consegue potencializar muito mais como auferir mesmo a partir de cada produto. Mas bem colocado, Elaine. E outras coisas, por exemplo, vinhos, bebidas, que de repente, às vezes não tem muita saída no restaurante do hotel, a gente pode colocar aqui para disponibilizar para venda, para colocar no quarto. Outras Uhum. coisas que não requer muito custo, né? Então, coisas que a gente consegue preparar, uma tábua de alguma coisa no hotel, então tudo isso a gente pode rentabilizar. Tá? Isso. Fábio, se você puder só esclarecer, que a gente vai avançar com as opções, deixar bem claro para o pessoal a diferença entre o que é o Buy Now, como funciona, o lance, quando o cliente compra, automaticamente a gente tem que oferecer, porque o cliente já comprou, e o que é um lance que depende do hotel aceitar ou recusar. Perfeito, ótima pergunta, Elaine. Então, assim, existem algumas modalidades aqui na Plus Grade. Então, vamos considerar um quarto. Então, a diferença da categoria 1 para a categoria 2, ela, naquela base ali, deixa eu voltar aqui até para ficar mais visual. Eu estou na Atlântica, né? Então, acho que vai ser são muitos quartos. Deixa eu voltar para essa categoria aqui, ó. Então, a diferença entre o Luxury King para o Business Class, ele tem uma diferença de R$9, tá certo? Então, é isso que a Plus Grade vai cobrar. Então, assim, existe a possibilidade de a gente ativar o Buy Now. Então, o cliente recebeu um e-mail e ele vai falar assim, nossa, eu consigo fazer esse upgrade por R$90. Ele clica no Buy Now, se você tiver ativado isso, e esse Buy Now significa que ele comprou esse upgrade de categoria R$90, ou vinho, ou qualquer coisa que seja, e a gente vai automaticamente aprovar, a gente vai atualizar a reserva no PMS de vocês, e ele já vai ter esse upgrade por R$90. Quando ele fizer o check-in, vocês vão cobrar isso na recepção, e esse é o esquema de Buy Now. Agora existe um outro esquema, que é o lances. Os lances, ele acontece de uma maneira que a gente tem é como se fosse um cassino mesmo. Então vamos supor que a gente tem 3 Business Class Twin. A diferença entre esses quartos é de R$90. A gente vai colocar uma regra aqui de lances. Quanto um viajante vai poder dar de lance para conseguir essa habitação, que foi aquele exemplo que eu dei da Latam antes. Então, vamos supor, é 90, vamos facilitar, é R$100 a diferença de categoria, e a gente colocou no nosso sistema que ele pode dar um lance entre 50%, ou seja, R$50, até 100%, R$100. Então, eu dou um lance de R$60, a Elaine dá um lance de R$70, a Carla dá um lance de R$80. Digamos que naquele dia de chegada só tem um quarto disponível. Então, o maior lance vai ganhar aquela categoria. Então, esse é o esquema de lances. Por exemplo, existe uma situação que eu tive com a Atlântica, que o lance ele era super baixo, de 30%. Então, ou seja, esses R$100 que é a diferença de quarto, alguém deu um lance de R$30. E essa propriedade específica falou para mim assim, cara, não tem como a gente aceitar R$30. Então, se não tem como aceitar R$30, não tem nem por que estar no sistema esse lance tão baixo. Então, é uma consulta que a gente pode fazer também. Em cada quarto, qual que é o valor mínimo que vocês aceitariam de um upgrade de habitação ali? Não tem a menor chance de eu aceitar menos de 95%. Ah, mas parece que é um desconto muito baixo. Não tem problema. É uma experiência positiva para o cliente ter um desconto de 5%. O que não é uma experiência positiva é ele receber várias opções, as quais nenhuma seriam aprováveis. Então, assim, a gente está só brincando com uma plataforma que, na verdade, está aqui para fazer dinheiro para todo mundo. Dinheiro para vocês, experiência para o cliente, dinheiro para a Plus Grade. E a Elaine sabe, para mim o problema não é nem para mim o dinheiro, mas é o quanto vocês podem potencializar e automatizar mesmo essas reservas, automatizar esses upgrades. Então essa é a principal diferença. Buy Now é literalmente, ele viu o preço, aceita aquele preço, compra e recebe o upgrade, recebe a garrafa de vinho, recebe o parking, o estacionamento. Agora o lance, a gente dita as regras de
qual é o range de lance. Então, vamos supor, entre 60, eu particularmente, eu sou muito abusado, então eu gosto de colocar lances altos, mínimos, e eu passo dos 100%. Então, a diferença de quarto é R$100 de uma habitação para o outro. Os meus lances, como eu gosto de trabalhar com os meus clientes, é entre 80 e 120. Se alguém quiser dar um lance de 120%, todo mundo sai ganhando. E ainda assim, trabalhar com os dois. Você pode colocar lance entre 80% e 120% e um buy now em 100%. Ou seja, eu dou um lance de R$120 ou já aproveito e garanto esse quarto mesmo por R$100. Então você, de certa forma, influencia o cliente a já fazer o buy now. E aí isso você vai tirando da frente upgrades que estão disponíveis e liberando quartos. Conforme a gente faz esse upgrade, a gente já libera aquelas primeiras categorias para venda novamente. Então, é um ciclo contínuo de potencialização de revenue. Maravilha, Fábio. Então, é uma questão de estratégia, né? Da gente pensar qual a estratégia que a gente quer trabalhar no hotel e lembrar que a Plusgrade, ela vai enviar essas informações para todos os hóspedes que já possuem reserva confirmadas conosco. Tá? Então, reforçando aqui a importância de que todas as reservas que a gente faz no hotel também, no departamento de reservas das unidades, que o e-mail do cliente esteja cadastrado e inserido na reserva corretamente, para que a gente possa ter um maior alcance, né? A Plusgrade vai enviar essas ofertas para todos os hóspedes que têm reservas confirmadas conosco através de todos os canais que a gente consiga enviar essa oferta por e-mail, desde que a gente tenha acesso ao e-mail. Então, a Plusgrade, além das reservas que a gente faz no hotel, também consegue alcançar as reservas das OTAs, por exemplo. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Sim. Fábio, então, só para finalizar essa parte, se você entrar em qualquer uma dessas ofertas que a gente tem aqui de upgrade, dentro de cada categoria, que seria um produto aqui que a gente está ofertando, lá dentro a gente tem como fazer essa configuração personalizada de como a gente quer fazer, se a gente quer fazer no preço do Buy Now ou do lance, né? Isso. Ó, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, ó, esse é um exemplo que a diferença entre essa categoria superior para o luxury, tá vendo? De 1.240 para 1.300. O que a gente está falando? Tem uma a Plusgrade cobraria do hóspede R$60. Só que o minimum bid é de 30%. Então, 60 vezes 30%, R$18. Então, ó, o mínimo é de R$18. Então, o hóspede ele pode dar um lance de R$18. E aqui que é importante, pessoal, verificar se faz sentido, né? Ou a gente aumenta essa diferença de preço, ou a gente aumenta esse mínimo, tá? Ou Exato. ver se faz sentido trabalhar com o lance ou apenas com o preço fixo, tá? Uhum. Então, isso é muito importante a gente também pensar o que o hóspede vai receber. Pensar na experiência que ele vai ter em receber, e é o que você falou, Fábio, qual que é a experiência que o cliente vai ter recebendo tudo isso e a gente não conseguindo confirmar nada para ele. Aí a gente logo de cara, ele nem chegou no hotel, a gente já está tendo uma experiência ruim ali. Ele Uhum. pode ser que ele já chegue no hotel ali com uma expectativa ruim, então a gente precisa pensar nisso também, tá? Agora, Fábio, quando que a unidade tem que aceitar ou não uma solicitação que chega para eles, que chega por e-mail? Tá. Todo mundo tem acesso à extranet. Então, quando você está aqui na página de incoming, que é quando vocês entram aqui no dashboard, ele já vai entrar diretamente aqui. Então, automaticamente vocês conseguem ver, todos esses hotéis aqui estão com action required. Esse é o status disso. Então, quando você clica na reserva, você já consegue ver o que esse cliente, os dados da reserva, tudo mais, você já consegue ver aqui. Ele fez um pedido de late checkout por R$373,95. Aqui você consegue ver exatamente o período do que vai acontecer. Então, ó, ela será expirada em 8 horas e 28 minutos.
Se você aceitar, é informado para o cliente que ele conseguiu o late checkout que ele queria para as 16 horas. Se você não aceitar, se você rejeitar, ele vai ser informado que o late checkout foi rejeitado, que não tem disponibilidade nem nada. Agora, se você não tiver nenhuma ação, ela vai expirar no prazo que está mencionado aqui. Então, o prazo ele fica sempre aqui. Tudo que tiver action required, por exemplo, esse aqui teve um upgrade. Vamos ver o que aconteceu. Upgrade automático, como vocês podem ver, e o timeline está aqui, ó. Há 7 dias atrás, que é o prazo que a gente envia, o cliente ele já pediu um upgrade de categoria, e olha só o que eu falei para vocês. A diferença de uma categoria para outra era de R$ 1.400. O lance foi dado de R$ 480. É um lance relativamente baixo comparado àquele valor. Mas, às vezes, pela estratégia do hotel, fez sentido deixar um lance tão baixo, porque baixa ocupação, quer Potencializar, é. potencializar o revenue e tudo mais. Então, dá para fazer isso. Eu, particularmente, sou muito shark, assim. Eu gosto de deixar lá em cima tudo isso. Mas existem diferenças. Por exemplo, vamos deixar para as primeiras categorias, sei lá, 50% de desconto, que é o bidding, lances, para elas. Mas para suítes, a gente tem poucas suítes. Vamos deixar, então, lances a partir de 80%. Então, dá para fazer essa diferença entre cada um deles. Minha sugestão inicial, mandem um e-mail e vamos aumentar pelo menos todos longe desses 30%. Porque 30% de lance mínimo significa o quê? 70% de desconto na tarifa. Na Muito diferença de desconto de tarifa. uma ferramenta tão potente que a gente pode utilizar para aumentar a receita do hotel, né. Aqui, o que eu Exatamente. queria só aproveitar a oportunidade, para os hotéis que têm esses serviços carregados, né, essas ofertas, sempre se atentar de verificar diariamente a plataforma, a ferramenta que a gente tem, né, não deixar essas ofertas expirarem. O que a gente vê muitas vezes acontecendo no hotel? Às vezes a gente tem um over de categoria e a gente acaba ofertando um upgrade de cortesia só para a gente fazer o ajuste do grid ali do sistema, né. Então a gente tem uma Uhum. categoria que, sei lá, vendeu ao mesmo tempo em algum canal e direto no hotel, deu um overzinho, a gente vai ter que automaticamente fazer o ajuste e dar um upgrade de cortesia, quando a gente poderia estar maximizando a receita do hotel, né, ganhando dinheiro com esses upgrades. Então, se atentar para olhar diariamente, não deixar essas ofertas expirarem ou não rejeitar antes do prazo, deixa sempre para fazer isso mais próximo da data do check-in, né, e, Uhum. aceitar o máximo de ofertas possíveis, claro, depois que a gente atualizar e revisar todos os valores, se a gente quiser aumentar os valores, né, como a sugestão aí do Fábio, aumentar os valores e aceitar, tá. Outro ponto Uhum. importante é, toda oferta que a gente aceita, né, que a gente confirma para o cliente e a gente aceita, a Plusgrade ela só faz esse processo, da oferta, de enviar para o cliente, fazer isso através da plataforma, mas a cobrança desse serviço, a diferença precisa ser cobrado no check-in do hóspede pela recepção. Então, queria Uhum. reforçar esse ponto que é muito importante. A Plusgrade não faz nenhuma cobrança efetiva do hóspede, tá? A cobrança, o hotel é que tem que fazer essa cobrança no check-in. Então, não Uhum. deixem de fazer essa cobrança. Então, a equipe de reservas precisa colocar todas essas informações na observação da reserva. Então, a reserva, quando a gente aceita, ela automaticamente já muda, né, Fábio, de categoria, Automaticamente. mas precisa a reserva estar sempre ali colocando, a observação na reserva, para que no check-in a recepção cobre essa diferença do hóspede, tá. Uhum. Até aqui tem alguma dúvida, pessoal? Só deixando claro aqui, por enquanto, tá, o serviço da Plusgrade a gente consegue oferecer para todos os hotéis,
que tem a base padrão da TOTUS, tá? Hoje a gente não consegue oferecer para outros PMS porque requer um desenvolvimento e isso não é só uma questão de custo adicional, tem várias outras questões, depende do PMS, depende se a PlusGrade tem ou não integração, se isso tem que ser desenvolvido, entra num cronograma de prioridades, então assim, hoje a gente consegue oferecer para os hotéis que têm a base TOTUS padrão, tá? Outros PMS a gente não consegue evoluir ainda nesse momento, tá bom? Pode Perfeito. seguir, Fábio. Oi, É Cá. só colocar uma informação adicional, que toda vez que tiver esses upgrades que forem concedidos, enfim, adquiridos, concedidos não, automaticamente já vem a observação na reserva dentro do PMS, dentro do VHF, na observação da reserva já vem a informação do upgrade, tudo certinho, tá? Então é por ali que vocês vão se basear até nas cobranças, né? Quando vocês olharem, teve um upgrade aqui, olhem na observação que a informação estará lá automático. Ótimo. É bem simples. E até aquela questão daquelas reservas, aqueles produtos que são expirados, se vocês não aprovarem um early check-in, como a gente vai fazer? A gente vai expirar ele, mas talvez vocês não tenham tempo de entrar tanto nessa extranet. Então a gente pode mudar essa regra. Quando vocês não aprovarem a tempo, ela pode ser automaticamente aprovada. Isso é uma regra que a gente pode modificar quando vocês quiserem. A regra padrão é que, se nenhuma ação foi feita pelo hotel, ele expira. A gente quer proteger vocês. Só que a gente pode mudar isso. Às vezes tem algum hotel que fala assim, cara, é super corrido aqui. A gente não tem tempo de chegar lá para aprovar. Então a gente inverte essa regra. Se vocês não tomarem uma ação, a gente vai aprovar. E como a Carla disse, uma vez aprovado, vai a informação na reserva, vai o valor que deve ser cobrado e tudo vai estar ali na parte de notas. Fábio, eu tenho uma consulta aqui que fala a parte de produtos, né? Esses produtos que a gente oferta, se os hotéis conseguem editar, se esse fluxo mudou, se eles têm que enviar para vocês por e-mail. Só explicar um pouquinho dessa parte. Perfeito, ótimo. Então, assim, toda essa revisão foi o que a gente falou agora, e é exatamente o que eu ia trazer na próxima parte. Obrigado pela pergunta. Então, o que a gente vai fazer? Infelizmente, nesse exato momento, tem um status de admin de propriedade que conseguiria fazer isso, mas a gente ainda prefere ter esse controle para ter certeza de que as informações estão corretas, que a cobrança vai ser correta. Como eu disse, são vários detalhezinhos que precisam ser atualizados quando a gente modifica. Então, o que a gente vai pedir para vocês? O pessoal de reservas que quer adicionar algum produto ou quer fazer alguma modificação, a gente vai pedir para mim enviar um e-mail. Meu e-mail é fabio@oak.com. Eu vou mandar essa apresentação para vocês depois. Em cópia, eu vou pedir, como a gente precisa de ter essa ciência de todas as propriedades, a gente vai sempre pedir para vocês copiarem o gerente geral nessa requisição. Juntos, a gente pede para vocês colocarem em cópia um RN, se tiver, e sempre a Carla e a Elaine também, para que elas tenham acesso a todas as modificações que a gente está fazendo no decorrer dessa ação. Então, o e-mail vai ser para mim, eu vou fazer essa alteração para vocês e as meninas vão estar com ciência, ou pelo menos manter no histórico delas que a gente está fazendo essas ativações. Essa informação, só complementando, é importante quando vocês enviarem os e-mails, neste momento, tá? Que a PlusGrade também está passando aí por uma atualização com a OK de atualização da plataforma, e em breve no futuro vocês vão poder fazer esses ajustes direto na plataforma, mas por enquanto a gente alinhou que isso deve ser enviado por e-mail para ficar documentado, tem que ter o GG em cópia, e nós da equipe de processos de reservas corporativa, então eu, Carla e Andressa, vocês podem colocar em cópia. Eu coloquei aqui o e-mail do Fábio, vocês podem mandar direto para ele, sempre conosco em cópia, porque a gente tem que ter isso documentado hoje, a gente até ter tudo alinhado, né, fazer todas as atualizações na plataforma, e a gente precisa ter o aval do gerente geral, porque depois se a gente faz uma modificação que não foi aprovada, a gente pode ter algum problema, tá? Então, por enquanto, a gente está pedindo pelo menos para colocar o GG em cópia, alinhar com o GG internamente na unidade, ou equipe de RM, e aí envia para a gente, tá?
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, acho que é isso. Antes recebíamos um e-mail para validar a solicitação, mas já faz um tempo que não recebemos. Com quem falo a respeito? Aí eles ainda continuam recebendo por e-mail, Fábio? Ou é só a plataforma? Continua, né? Então a gente precisa verificar, me corrige, Fábio, se eu estiver equivocada, mas a gente tem que fazer uma revisão do que a gente tem lá disponível na plataforma, se esses serviços estão ativos, né? Se tem preço, tem que fazer uma revisão geral do que a gente está ofertando e tentar entender, de repente, por que talvez, se tiver tudo certinho, por que a gente, de repente, não está recebendo nenhuma oferta. Aí tem várias coisas que a gente tem que analisar, né? De Ou repente, notificação, né? Pelo que eu entendi a pergunta, acho que é notificação, não é? a notificação por e-mail, a solicitação, a notificação, né? Toda vez que um cliente faz uma compra, um lance, né? Tá. Tem que verificar se está Ouvi- tudo carregado, disponível certinho, né? E aí tentar analisar, de repente, por que a gente, se não está, se está tudo ativo e a gente não está recebendo, vamos tentar entender o que a gente tem disponível lá. Será que isso é alguma coisa atrativa para os hóspedes? Faz Uhum. sentido manter, né? De repente, um hotel que não tem muitas diferenças de categoria, faz sentido ter informação de upgrade? De repente, a gente foca em trabalhar com outros serviços adicionais, tá? Uhum. Sim. E aí tá E outra perguntando se a coisa, Plus eu acho. Grade, Só um desculpa, segundinho, só para Fábio. mostrar. Imagina, ó, por exemplo, eu tô. Gente, desculpa se o Radisson Blu São Paulo tiver que eu não quero expor vocês, mas é só mais fácil ter um hotel. Era o primeiro que aparecer de Uhum, vocês. uhum. Mas, ó, quando vocês clicam aqui, é muito legal que vocês conseguem direcionar essas notificações que vocês estão pedindo. Então, por exemplo, eu cliquei aqui no Felipe e eu quero que o Felipe receba informações toda vez que tenha um pedido de mudança de habitação ou de produto, por exemplo. Toda vez que um early check-in ou um late check-out for pedido, ele receberá esse e-mail. Então, alguém comentou aqui no chat, eu vi muito rápido, que só o GG estava recebendo, mas isso é personalizável também. Então, a gente quer que toda a equipe de reservas receba essas informações também. Então, a gente vai ativar aqui no e-mail de reservas que essas notificações sejam enviadas para eles. Então, Tá. varia de propriedade a propriedade, estratégia para estratégia. Uma informação importante aqui para os hotéis, e aí cada uma das unidades que tem que fazer essa análise e voltar com a PlusGrade para fazer essas atualizações é em relação aos endereços de e-mail. Então, aqui, por exemplo, a gente não utiliza mais @Atlantica Hotels, esse domínio não existe mais, é só hi.com.br. Então, a unidade precisa encaminhar um e-mail para o Fábio, e aí a PlusGrade internamente vai fazer essas atualizações, tá? Corrigir, atualizar esses e-mails, também precisa ver porque que, de repente, não está chegando porque está errado, tá? Então, qualquer solicitação que vocês precisem fazer, qualquer alteração, atualização hoje, seja de e-mail, seja de produtos, de valores, de fotos, qualquer solicitação de alteração hoje, vocês vão mandar um e-mail para o Fábio, colocando a equipe de processos de reserva em cópia. Eu, Carla e Andressa, para a gente poder acompanhar e auxiliar vocês, tá? Se não quiser, não precisa me colocar, mas tem que colocar a Carla e a Andressa para elas acompanharem e fazerem o follow disso, tá? Teve um pessoal aqui que acabou falando que acaba, às vezes, enviando para a equipe de suporte, não tem retorno. Manda para o Fábio e o Fábio internaliza isso internamente com a equipe dele. Porque às vezes vocês, eu não sei, tá? Mas às vezes a gente tá, vamos ver se a gente está mandando para a equipe de suporte correta, e a equipe da PlusGrade, ela não fica aqui no Brasil, ela fica fora. Então, nesses casos, toda a solicitação deveria estar em inglês também. Não sei se é o caso, tá? Mas direciona para o Fábio e ele, por enquanto, internaliza isso internamente, porque a gente está fazendo uma força-tarefa de atualizar todas as informações dos hotéis da Atlântica, tá? Uhum. Então, de novo, vamos ver, analisar e aproveitar esse momento para ver se faz sentido o que a gente tem, se precisa atualizar e fazer essas correções o mais breve possível. Eu queria pedir para os hotéis fazerem essa revisão até o final desta semana, porque o Fábio vai ter um evento, ele vai ter que viajar a trabalho e depois ele vai sair de férias. Então, eu queria que todos os hotéis enviassem todas as atualizações no máximo até sexta-feira. Copia a equipe de processos, a Carla e a Andressa, para a gente apoiar vocês nessas atualizações o mais breve possível, para a gente ver o que a gente consegue rentabilizar nos hotéis ainda esse ano, nesses próximos meses. Tá bom? Pode seguir, Fábio. Perfeito. Só continuando aqui, então.
Mais alguns exemplos, Elaine já trouxe para vocês, mas só algumas coisas que eu já vi. Então, upgrade de habitação, early check-in, late check-outs não estão ativos. Gente, isso aqui é dinheiro que está no bolso ali parado. Eles vão chegar, eles vão pedir um early check-in, eles vão pedir um late check-out. A recepção vai dar de graça. A gente não quer. Sei lá, cobra. Vou ser exagerado, porque eu sou bem exagerado. Vocês vão trabalhar comigo, vocês vão ver que eu sou bem exagerado. Cobra R$10. De 10 em 10, a receita cresce. Mas não, lógico que a gente não vai cobrar isso. Então, early check-in, late check-out, estacionamento. Quem vai de carro, eles vão pagar o estacionamento. Eles vão sempre pedir. Se eles já conseguem garantir essa vaga antes da chegada, é a experiência do cliente também. É receita? É, mas é a experiência do cliente. Teve uma que eu gostei bastante, tem o café da manhã, crédito para o restaurante, mas isso é um exemplo aqui que a gente teve, acho que se eu não me engano foi o Vitória, pediu para ativar recentemente a cabaninha. Cara, é uma experiência para as crianças, o casal viajando com uma criança, então vai ter a cabaninha, a gente coloca o descritivo, tem um valor, deixa a viagem mais gostosa, mesmo antes da chegada. Então, quando a gente tem essas experiências antes. Então, vamos ser super criativos, vamos trabalhar com isso. Isso que eu já trouxe para vocês, a diferença entre o Buy Now e os lances. E também a gente tem isso relacionado ao check-in, que é a cobrança que a Elaine trouxe. A última coisa que eu tinha aqui para trazer para vocês é com relação aos pagamentos. A gente tem algumas dúvidas aqui. Como é feito o pagamento? A Plusgrade, a gente só recebe comissão de vocês. Então, a gente vai ter um comissionamento com base nas vendas que foram realizadas no mês anterior. Então, o mês ele fecha no final do mês e no próximo mês a gente manda uma fatura para vocês. A gente vai mandar essa fatura só depois que houve alguma reconciliação. Eu não vou ter um exemplo agora, porque a gente está no dia 25, mas vocês podem reconciliar. Às vezes o hóspede saiu antes, vocês não conseguiram fazer aquela cobrança de R$500, cobrou só R$400. Toda essa reconciliação ela pode ser feita até o dia 7. Depois do dia 7, a gente envia a fatura para vocês e o pagamento ele deve ocorrer ali nos próximos dias. Como a Elaine reforçou nos nossos e-mails, o pagamento ele pode ser feito tanto por cartão de crédito quanto por transferência internacional. A moeda que é enviada ela é em dólar americano, e a transferência é internacional porque a Plusgrade, como a Elaine disse, ela é uma empresa internacional e o pagamento das faturas eles são feitos internacionalmente mesmo. Eu tinha colocado aqui o prazo para revisar todo o conteúdo na outra semana, mas eu acho que eu entendi errado, desculpa, Elaine. Então, até o final dessa semana, por favor, atualizem o conteúdo. Quando eu falo atualizem o conteúdo verifiquem o conteúdo na plataforma, mandem para mim e eu vou trabalhar com o pessoal de suporte. Alguém comentou que suporte não estava respondendo. É uma empresa super global. Se vocês mandarem em inglês, facilita bastante, mas não é uma obrigatoriedade de vocês mandarem em inglês, não. É porque realmente, com essa fusão da Plusgrade com a Oak, eles estão demorando um pouco mais. Muitos hotéis não têm um Partner Success Manager para fazer essa cobrança interna. Vocês têm. Então, mandem mensagem para mim, entrem em contato comigo. Eu não vou pedir para vocês entrarem em contato via WhatsApp, porque assim, a Elaine já sabe, eu sou a pior pessoa do mundo no WhatsApp, porque eu fico o dia inteiro em reunião e e-mail. Me manda por e-mail que ele entra na minha fila e eu vou otimizar isso o quanto antes, tá bom? Eu sou o contato direto com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou sempre um e-mail de distância, me manda esse e-mail, a gente conversa, a gente atualiza, a gente potencializa. Vocês não querem criar uma estratégia por quarto, mas vocês querem aumentar o lance mínimo no geral para sua propriedade. Fala assim, Fábio, vamos padronizar. Mínimo de tantos por cento, máximo de tantos por cento, vamos ou não vamos trabalhar com Buy Now, e se tiver Buy Now, vai ter X% de desconto. A gente otimiza isso para sua propriedade. E me manda os produtos também que vocês querem atualizar ou adicionar. Acho que esse seria o geral. Acho que eu corri um pouquinho no final para a gente ter tempo de responder perguntas. Tá bom. Esse prazo, só reforçando, enquanto você, não sei se você vai mudar de slide, Fábio, esse prazo, pessoal, é porque o Fábio, como eu falei, ele vai sair dia 11, né?
para um evento profissional e depois de férias. Então, para ele seria até o dia 8, mas para a gente ter tempo hábil de fazer essa análise e mandar para ele, e depois ele redirecionar internamente com as equipes, eu queria pedir para vocês fazerem essa força-tarefa e mandar para a gente até o final da semana, senão a gente não vai conseguir ter tempo hábil, e até ou o Fábio voltar, ou a equipe da Plusgrade atualizar, e às vezes tem dúvida, o Fábio fala português, entende a nossa necessidade, então, para a gente não perder tempo com essas atualizações e tentar ver se a gente consegue aí gerar mais receita para os hotéis. Então, você já finalizou, Fábio? Já. Queria ver se tem mais alguma pergunta do pessoal. Lembrando, tudo que a gente coloca como buy now, quer dizer que a gente já está disponibilizando para o cliente, se ele comprar, a gente tem que oferecer, tá? Ou tem os lances, que aí sim a gente aceita ou não os lances, tá? Não esquecer de que, embora venha a observação na reserva, às vezes ali vem no final, ou vem num formato padrão a informação, o ideal é que a equipe de reserva trate essa observação sempre quando tiver esses serviços confirmados, vendidos, então não custa nada, aceitou lá o lance, já entra na reserva rapidinho e coloca uma observação para a recepção não me esquecer de fazer essa cobrança, porque se a gente confirmou o serviço, a gente vai ter que pagar a comissão da Plusgrade, que teve todo esse trabalho de mandar a oferta e confirmar isso para o cliente. Eu coloquei aqui os valores, esse ano ainda, tá? São 15% de comissão para Plusgrade de upgrade e 10% dos serviços ofertados, né? Então, vamos acelerar, porque a gente já está sabendo que para o ano que vem talvez tenha algumas mudanças nesses valores. Eu queria que a gente aproveitasse essa oportunidade que a Atlântica fez essa negociação para a gente manter até o final do ano apenas o pagamento dessas comissões, né? Sem custo mínimo, nada fixo, tá? Para a gente gerar mais receita aí para os hotéis. A gente tem tempo aí para fazer isso, tá? O contato do Fábio a gente já deixou aqui. Tá? Então, só não esqueçam de mandar para o Fábio, copiar a Carla e a Andressa. Coloca o seu e-mail da Andressa aí, por favor, no chat. Pessoal, é isso. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Se tiver, pode entrar em contato conosco, com as meninas aqui, com a equipe de corporativa, tá? Mas tudo que vocês precisarem, manda para o Fábio, coloca a gente em cópia, que a gente vai ajudando, auxiliando vocês. Tá bom? E é um pouquinho, e às vezes é um pouquinho confuso, não é ok, porque eu mesmo já escrevi várias vezes meu e-mail errado, é fabio@ok.com. Provavelmente a gente vai mudar esse alias em algum momento com essa fusão da Plusgrade com a OK, mas até lá OK, não ok. Prestem atenção quando forem me mandar. OK, tá bom. Só ter atenção ali no e-mail, né? Tá, tem mais algum complemento? Só uma pergunta que surgiu aqui, se a Plusgrade faz a leitura automática do VHF. Sim, então é por isso que é importante vocês terem a tela sempre do VHF sempre bem alinhada ali, com relação ao que realmente o hotel tem disponibilidade para venda, tá? Isso é fundamental. Agora, lembrando que a gente vende o hotel ao mesmo tempo em vários canais, então, eventualmente, pode chegar uma solicitação, né? O grid estava disponível ali, e, de repente, a gente vendeu algum outro apartamento em alguma plataforma. Então, tudo que for lance, a gente tem que aceitar ou rejeitar. De novo, não rejeitem logo de cara, espera mais um pouquinho, próximo da data do check-in, né? Para a gente tentar maximizar o que a gente puder de receita e olhem, entrem na plataforma, se não tiverem acesso, peçam acesso, tá? E verifiquem aí diariamente o que a gente pode oferecer e gerar mais receita para o hotel. Bom, eu quero agradecer a presença. Os lances também, eles são automáticos, né? Ele faz automático 24 horas antes do check-in, ele faz automático. Então, assim, ele vai aprovar automaticamente o maior lance. Então, lances eu nem me preocuparia muito em aceitar ou rejeitar. Foca mais nos serviços mesmos e não o buy now. Combinado. Tá bom? Quero agradecer a presença de todos. Jade, obrigada mais uma vez pelo suporte aí, pelo apoio. Fábio, super obrigada pelo seu tempo, para dedicar aí o seu tempo para ajudar a gente a gerar mais receita para os hotéis. Obrigada aos hotéis também, pessoal. Vamos aproveitar aí, dúvidas, ficamos à disposição. Tá bom? Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima semana. Ótima semana para todos. Obrigado. Tchau, tchau.